momento, qual seria a sua reação? A incredulidade é como um câncer em nossas vidas. Quer que eu te prove? Você é ansioso? Você é impaciente? Ou talvez orgulhoso? Então, esses são alguns sintomas dessa doença. Incredulidade é a causa do pecado, e o pecado gera morte. Mas eu tenho uma excelente notícia para lhe dar. Ela tem tratamento. Cristo é o médico. E o remédio? Fé na graça futura. Lutando contra a incredulidade. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor seja com a vida da igreja, hoje e sempre. Amém, queridos? Glória a Deus, é muito bom estar aqui com vocês. Quando eu vejo essa chuva, Alice, eu só não me preocupo porque Deus falou que não mais destruiria a terra com água, né? Então a gente pode descansar, né? A chuva, a gente costuma sempre dizer que a chuva é bênção, né? Mas a gente também deve orar pelas pessoas, né, que vivem em situação de vulnerabilidade, né, vivem em lugares onde pode haver deslizamento, enchente e tudo mais. A culpa não é de Deus, né, a culpa não é da natureza que Deus criou. A culpa é do pecado que habita em nós e faz com que a gente não se organize adequadamente como sociedade para poder, né, verdade, poder suportar, poder passar por momentos como esse. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, convido vocês agora a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5, a partir do verso 19. Gálatas 5, 19. Eu vou ler apenas esses 3 versículos com os irmãos e no decorrer da mensagem a gente vai conversando e a gente vai citando outros textos para o Senhor, né, enriquecer o nosso entendimento e mudar a nossa vida. Gálatas 5, 19. O texto sagrado vai dizer assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, repita comigo, lascívia. E se eu não conseguir explicar isso adequadamente, se seu filho que é mais novo estiver aí você vai ter que dar uma aula com mais calma para ele. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, pela chuva que cai, agradecemos pela nossa vida, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Te agradecemos, ó Pai, o teu sustento e, acima de tudo, agradecemos a salvação em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos num país, por enquanto, com liberdade religiosa, para que a gente possa cultuar, ó Pai, o teu nome. E nesse momento, ó Pai, é um momento da palavra, é um momento onde nós vamos aquietar o nosso coração, nós vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, porque nós temos a certeza, Pai, que quando a Tua voz entra no nosso coração, ela tem o poder de nos transformar, de mudar as situações, de mudar o rumo da nossa história. Então eu peço ao Pai amado, por cada texto bíblico, Pai, nós temos a convicção que a leitura de cada texto bíblico em si é suficiente para que possa mudar a nossa sorte. E eu peço, nos abençoa, Pai, nesse momento. Quanto a mim, Deus, eu clamo pela Tua misericórdia.
Nesse momento eu pretendo ser, ó Pai amado, um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a 8ª mensagem e última da nossa série Lutando contra a Incredulidade, né? E pelo texto que eu li, vocês já observaram o tema. O tema da mensagem é Lutando contra a lascívia. Porque quando a gente luta contra ela ou contra qualquer outro pecado, a gente está mantendo o nosso coração aceso, a chama, né? Acesa no nosso coração e no final das contas, a gente está lutando contra a incredulidade, contra tudo que nos afasta do nosso Deus. E quando a gente costuma dizer que não há pecadinho, né, e pecadão, não é verdade? Mas os pecados dessa área, os pecados sexuais, como a lascívia, são sem dúvida pecados, como é que eu poderia dizer, mais comuns, né? Mais populares e que fazem com que o crente, independente da idade, ele tenha, né, que lutar contra essas coisas. É algo que a gente tem que quase que diariamente estar cuidando, estar se protegendo para não cair nesse tipo de pecado. Não importa se é homem, se é jovem, se é adolescente, se é casado ou se é solteiro. Então, os irmãos sabem que não é um tema fácil, não é verdade? Não é de simples abordagem, mas a gente tem que fazer, não é verdade? Questões delicadas também a gente precisa tratar, porque afinal de contas Deus quer nos ensinar e quer que a gente venha progredir na nossa caminhada cristã em todas as áreas. Então eu peço sabedoria ao Senhor, eu peço discernimento para comunicar à igreja aquilo que o Senhor deseja falar, amém? Então vamos lá, vamos para o primeiro conceito então. Eu quero falar agora sobre sensualidade. Eu pergunto para os irmãos, sensualidade é pecado? Quando eu pergunto, um homem pode ser sensual? Uma mulher pode ser sensual ou ela comete pecado? Para a gente entender isso, a gente precisa ir aonde? A gente precisa voltar na criação, não é? Quando a gente olha a criação, a gente percebe que Deus fez o homem e a mulher, na verdade, com sexos diferentes, e eles o quê? Se atraem. Então, essa capacidade de atrair e ser atraído, né, pelo oposto, é algo que foi dado por Deus. Deus criou o homem para desejar a mulher. E, ao mesmo tempo, Deus criou a mulher para desejar o homem. Irmãos, essa é a ordem natural. Essa é a ordem que Deus estabeleceu. Pastor, então o que é sensualidade? Sensualidade nada mais é que a capacidade de despertar o interesse sexual em outra pessoa. E se você for olhar à luz do que Deus quer, do sexo oposto, beleza? Então, irmãos, diante disso, a minha resposta é sim, a pergunta. O homem, sim, ele pode ser sensual, uma mulher pode ser sensual, só que quando a gente fala de sensualidade, a gente tem que cuidar de duas coisas, porque ela tem um alvo e ela tem um ambiente. Então, para que eu seja sensual, eu tenho um alvo. Eu, Fábio Márcio Barcelos Torres, tenho um alvo para isso. É uma pessoa que se chama Raquel Vieira do Nascimento Barcelos. Posso ouvir um amém? Esse é o alvo. E em qual ambiente? No meu casamento, na minha intimidade. Entendem, irmãos? Então, funciona dessa maneira. Então, eu não só posso, como eu devo ser sensual, única e exclusivamente para minha esposa. Ponto. Irmãos, a coisa é simples, a gente é que complica. Então, vamos ampliar essa regra. A gente, então, pode dizer que um homem, né, ou uma mulher de Deus, entende-se homem e mulher de Deus, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, na verdade, talvez ainda não tenha descido ainda as águas, mas que está em comunhão com a igreja, na verdade, que vive de forma séria o processo de santificação. Esse é o homem e a mulher de Deus. Então, um homem e uma mulher de Deus não pode ter um comportamento sensual, a não ser que seja para o seu cônjuge.
Vou repetir, um homem e uma mulher de Deus não pode ter um comportamento sensual a não ser para o seu cônjuge. Posso ouvir um amém? Irmão, se a gente entendesse isso, já mais da metade dos nossos problemas já estaria resolvido. E o solteiro? Solteiro você tem que ser sensual para o Senhor, você tem que aguardar, você é do Senhor. Não é verdade? Então, irmãos, a sexualidade ela é bênção de Deus, ela tem o seu propósito, ela tem o seu limite. Há um ambiente adequado para isso, e é o casamento. Hebreus, você não precisa abrir, capítulo 13, verso 4, vai dizer: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Anota as referências que eu for dando para vocês, e em casa vocês conferem com calma. Ou seja, dentro do casamento está protegido. É um ambiente, irmãos, de honra. É um ambiente o quê? De pureza. Fora do casamento, Deus diz: olha, não, fora do casamento é sujo, é imoral, é impuro. É dessa maneira. E Deus, irmãos, Ele vai orientando o ser humano desde a criação, desde o momento em que a queda, Deus vem orientando, desde lá do Antigo Testamento. Levítico capítulo 18, verso de número 23, o Senhor vai dizer assim ao povo: não tenha relação sexual com um animal. Irmãos, isso é uma aberração. E Deus já sabendo, né, do dano, das consequências do pecado na nossa vida, Deus vai orientando. Isso contamina o homem. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para se ajuntar com ele, é depravação. O verso anterior, o Senhor vai dizer: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, isso é repugnante. Paulo vai também falar isso de uma forma muito clara lá no Novo Testamento, à igreja de Roma. A cidade de Roma, quando a gente olha o contexto histórico, a gente vai ver que era uma sociedade totalmente depravada, irmãos. Imperadores, intelectuais, a nobreza, todo o povo não só aceitava, como incentivava essa relação antinatural. Romanos 1, verso 26. O apóstolo vai dizer: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais, ou seja, a relação que é estabelecida pela ordem divina, com as mulheres, e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Irmãos, Paulo não está preocupado com a repercussão que isso vai dar. Ele está o quê? Apenas comprometido com a verdade. Ele está dizendo para a sociedade: olha, vocês estão entregues às suas paixões. Não é Deus que está comandando a vida de vocês. Vocês estão caminhando por conta própria. Paulo está alertando a igreja de Roma: olha, vocês fiquem atentos com tudo aquilo que a sociedade na qual vocês estão inseridos, ela faz. Porque, irmãos, a realidade é que o certo, ele é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. É isso que Paulo está dizendo. Então, até aqui nesse momento da mensagem, o meu objetivo é dizer para você que sensualidade, sexualidade é algo que vem de Deus, é bênção de Deus, porém para ser usado da forma e da maneira que Deus estabeleceu. Só que Satanás, irmãos, ele sempre vai tentar modificar as coisas, ele sempre vai tentar distorcer. Para cada obra-prima que o Senhor pinta, o Satanás vai tentar, do outro lado, fazer uma caricatura e fazer a gente acreditar que aquela caricatura é mais bonita. Então a gente entra na lascívia. O que é lascívia? Se você for pegar o dicionário vai dizer para você: é o desejo sexual proibido, é a sensualidade exagerada ou fora dos limites, é a inclinação excessiva para os prazeres do sexo, apetite sexual desordenado e ilícito. Irmãos, a lascívia, ela pode ser vista na conduta da pessoa, mas ela, na verdade, ela nasce no coração. Então, o comportamento lascivo nada mais é do que a exteriorização de um coração lascivo. E Jesus vai falar sobre isso. Ele fala que a lascívia começa no coração. E ele vai nos alertar a respeito desse perigo. Mateus capítulo 5, 28 e 29. Anota aí. Mas eu lhes digo: qualquer homem que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu
no seu heart, no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. O comando, né, antigo era, a lei era, não adultere, né? Ou seja, não toque, né? Não, de fato, não tenha conjunção carnal com outra mulher. Só que Jesus, ele vem reinterpretar a lei. Ele vem dizer o quê? O buraco é mais embaixo. Então, o problema não é só tocar. O problema não é só consumar o ato. Jesus está falando o quê? Olha, colocou os olhos, desejou, pecou. Essa é a sequência. Olhou, desejou, pecou. E, irmãos, a humanidade não dá importância para isso. A sociedade que a gente vive, e principalmente a sociedade ocidental, não se importa com isso. A gente acha que os grandes problemas que a gente tem que enfrentar é terrorismo, é aquecimento global, é fome, é AIDS, é guerra, é Covid. São problemas, irmãos? São, mas não são os nossos maiores problemas. Sabe por quê? Porque o terrorista lá, o Talibã, ele pode matar, né? Ele pode matar o corpo do cristão, mas ele, irmãos, ele não pode matar a alma. Uma guerra pode matar o corpo, mas aonde eu coloco os meus olhos, irmão, pode matar a minha alma. Consegue entender a seriedade disso? E a sociedade não se atenta para isso. Olha, o Covid pode matar o seu corpo, mas aquilo que você faz na internet, quando ninguém está vendo, pode matar a sua alma. E esse é o alerta que Jesus está fazendo para a gente. A sua alma está em risco. Pensa bem no que você acha que é problema importante para você. Mateus 10, 28, Jesus vai dizer, né, complementar esse ensino. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Irmãos, eu respeito as pessoas que têm síndromes, né? Ansiedade, síndrome do pânico, a gente compreende muito, né? É uma enfermidade. Mas, na boa, eu tenho muita dificuldade de entender o crente maduro que ele tem medo de morrer de Covid. A gente tomou os cuidados, teve um momento que, né, a gente teve que tirar a manete, não tinha culto presencial e tinha devocional, e a gente, né, junto com o pastor Richard, a gente orando a Deus, tentando encontrar estratégias para alimentar o povo de Deus, para edificar a igreja. Mas, irmãos, a gente teve que caminhar com prudência e segurança, mas a gente tem que caminhar, porque o Covid vai matar o meu corpo, irmãos. O máximo que o Covid vai fazer com a minha vida é me fazer me encontrar com Jesus. É isso, simples assim. Irmão, nós temos um relacionamento com o Senhor, nós entregamos nossa vida a Ele, nós cremos no Seu poder, na Sua graça e na Sua misericórdia. Nós acreditamos na vida eterna, nós olhamos para a cruz do Calvário e entendemos que lá o Senhor mudou a nossa sorte, lá o Senhor nos adotou, nos redimiu, nos perdoou. Ele venceu a morte, irmãos. Ele ressuscitou. O túmulo lá em Jerusalém está vazio. Está vazio, irmãos. E com Ele e nele nós também vamos vencer, nós também vamos ressuscitar. Não há o que temer. A gente não pode caminhar com medo, irmãos. O Senhor não colocou o Espírito dEle dentro de nós para caminhar com medo. Eu tenho que entender o perigo das coisas. O Covid vai matar o meu corpo, mas a lascívia pode matar a minha alma. A gente precisa prestar atenção nas coisas que guerreiam contra a nossa alma. Pedro vai falar isso, 1 de Pedro 2,11, o apóstolo vai dizer: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Não estou dizendo que a gente não deve se preocupar com a guerra, né,
com a guerra com uma outra nação, com o terrorismo, não é isso. Mas a gente tem que se preocupar com aquilo que guerreia contra a nossa vida, contra a vida dos nossos filhos, contra o nosso casamento. É para isso que a gente tem que ficar alerta. Pastor, então como é que funciona a dinâmica da lascívia na vida do crente? Simples, irmãos. A lascívia, a gente leu no primeiro texto que ela é o quê? Ela é uma obra da carne. Então, né, uma obra da carne é a obra, né, é a prática de quem ainda não se rendeu ao Senhor, ou pelo menos deveria ser assim, não é verdade? Então ela é normal e até compreensível na vida do descrente. A obra da carne na vida do descrente, ela é normal, irmãos, ela é rotina, né? Até porque tudo, ou quase tudo que nos envolve a nossa cultura, tem o quê? Tem um apelo sexual, tem o desejo de despertar na gente a lascívia, a luxúria e a imoralidade. Esse é o tipo de mensagem que chega a todo momento para a gente. Exemplo, você vai comprar um sabonete, tem o apelo lá. Você vai comprar um carro, não é verdade? Tem lá o apelo à situação. Você, uma casa, um pacote de viagem, você vai ver que tem. A cultura, irmãos, está repleta. É a dança, são as programações, é a música. Como você vai ouvir uma música, irmãos? Como você vai ouvir uma música hoje, né, que não seja do nosso universo gospel? O que você vai ouvir? Ah, pastor, eu vou ouvir Roberto Carlos aí. Tudo bem, mas como é que você vai ouvir o quê? Wesley Safadão? Como você vai ouvir? Sujeira pura, irmãos, do início ao fim. A primeira estrofe da música até o final, sujeira. Então, para a pessoa não crente, para o não crente, irmão, isso é normal. É normal. Então, se você pegar um adolescente, não precisa ser muito velho, não, um adolescente ali dos 12, 13 anos, né? Com raríssimas exceções, a mente dele, irmãos, essa é a verdade. A mente dele vai estar tão podre quanto como uma galeria de esgoto. Podre. Precisam ser tratada, precisam ser purificada pelo Senhor. Essa é a verdade. Então, essa é a realidade de uma vida sem Jesus, só que para o crente precisa ser diferente. Não pode ser normal na vida do crente a ira. Não pode ser normal na vida do crente a cobiça. Não pode ser normal na vida do crente a compulsão, a lascívia, a imoralidade, a inveja. Não pode ser, irmãos. Essas coisas na nossa vida tem que ser exceção. É acidente de percurso. É quando você sai de casa com o seu carro, seja para o trabalho, para a faculdade ou para qualquer lugar, você sai com o seu carro com um destino, mas chega no meio do caminho e você bate com o carro. Você quer bater com o seu carro? Ninguém quer bater com o carro, então isso se chama o quê? Acidente. E aí o que você vai fazer? Tomar medidas para quê? Para corrigir isso. Então, irmão, se a pessoa vive dentro da igreja, se a pessoa vive, né, domingo após domingo, sendo exposta ao Evangelho, mas ela permanece aprisionada a essas coisas, com muito carinho eu digo que pode ser que essa pessoa ainda não nasceu de novo. Pode ser que essa pessoa ainda não tenha se convertido de verdade. Pode ser que essa pessoa ainda não tenha entregue a sua vida de verdade ao senhorio de Jesus. As obras da carne, elas podem sim se manifestar na vida do crente, só que na nossa vida é diferente, irmão. Sabe por quê? Porque nós temos o Senhor habitando dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então o pecado não pode mais nos aprisionar, não pode mais nos dominar. Ele pode até me atrair, como também atraiu o nosso Senhor Jesus, mas ele não tem o poder de governar a nossa vida. A gente costuma dizer, né, nas aulas de EBD, e essa é um ensino muito bacana, é verdadeiro, que Deus ele vai tratar o pecado em 3 dimensões, e a primeira dimensão em que Deus trata o pecado
na sua condenação. Deus nos livra da condenação do pecado. Ou seja, quando a gente se arrepende, que a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós somos redimidos, perdoados, justificados, e nesse momento, como um ato, nós não somos mais condenados no juízo final, quando a gente morrer. Isso é um ato, é um momento. Efésios capítulo 1 vai dizer que aqueles que ouviram e creram no Evangelho foram selados pelo Espírito Santo. É ato. Acontece no momento. Deus nos salva da condenação. Só que tem outra dimensão. Deus nos livra do poder do pecado. Então, à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos sendo fortalecidos pelo Senhor, e o pecado, a ideia é essa, né? Assim que deve funcionar. À medida que a gente anda com o Senhor, o pecado vai perdendo a força na minha vida. Isso é o quê? Enquanto eu fui livre da condenação num ato, eu sou livre do poder do pecado num processo que a gente chama de santificação. Pastor, o que é santificação? É um processo progressivo e contínuo, onde nós somos moldados e ensinados pelo Espírito Santo a viver para Jesus e como Jesus. Isso é santificação. Eu caminho cada vez mais parecendo com o meu Senhor. Esse é o meu objetivo. Ser moldado à semelhança de Cristo. E Deus também nos livra da presença do pecado. Nos livra da presença definitiva dele na nossa vida. Isso acontece o quê? Na nossa morte, quando nós somos separados dele definitivamente, quando esse corpo corruptível morre. Então, irmãos, quando a lascívia ou qualquer outro pecado aprisiona a vida do crente, tudo nos leva a crer que o crente não está se preocupando com essa segunda etapa, com esse processo. Ele não está levando a santificação a sério. Ele está se importando com outras coisas, com o futebol, com ganhar dinheiro, com qualquer outra coisa, mas ele não está levando a sério a sua caminhada com o Senhor. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, ele vai dizer assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Que Paulo está dizendo aqui, gente, olha, eu precisava muito falar para vocês coisas importantes. Mas vocês não têm condição de receber. Eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês não têm maturidade para digerir esse alimento. Então eu tenho que tratar vocês como crianças, como crentes carnais. Vocês não estão buscando santidade. Vocês estão buscando o quê? Os próprios prazeres. Irmãos, com todo carinho que eu falo à igreja, está na hora da gente se levantar. Está na hora da gente deixar de lado o nosso comodismo, da gente sair da nossa zona de conforto e colocar o nosso joelho no chão e clamar ao Senhor por santidade, irmãos. Porque essa luta a gente sempre vai enfrentar a vida toda. E qual lado vai sair vencedor? O lado que a gente mais alimentar. Se eu me alimento das coisas do Espírito, o Espírito do Senhor se torna forte dentro de mim e eu venço a carne. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, 2 versos anteriores ao que a gente leu no início. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles
estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É uma luta constante. E aí sabe o que a gente vê, irmãos? É casamento sendo desfeito. A gente vê os nossos filhos sendo tragados pelo mundo e a gente de boca aberta. E a igreja, sendo mais específica, né, os homens entregues à lascívia, à luxúria, à pornografia. É um momento de conserto, irmãos. Por isso que eu falei que essa não é uma mensagem de fácil abordagem. É um momento de mudar. A gente, contra o pecado, a gente ainda não suou sangue. A gente não resistiu ainda o suficiente. Porque se a gente resistir o suficiente, a gente vai observar e a gente vai comprovar o poder do Senhor sendo derramado sobre a nossa vida e a gente tendo condições de dizer: não, isso eu não quero. Sai daqui, Satanás, com toda a sua sujeira. Vai para outro lugar. Aqui na minha casa, não. Com os meus filhos, não. Para destruir o meu casamento? Não, porque aqui eu não vou deixar, eu sou sacerdote dentro da minha casa. Eu vou estar posicionado diante do Senhor em santidade, lutando contra todas essas coisas. Eu posso até cair em alguns momentos, mas eu, pela graça do Senhor, eu vou me levantar e eu vou lutar pela minha família. Já existem, irmãos, pesquisa que vai dizer que em torno de 70% dos homens cristãos, tá? Então, isso no universo evangélico, no universo católico. 70% consomem pornografia com regularidade. Não é uma pesquisa, não. Pode jogar na internet, você vai ver um monte. Vai ser tudo nesse valor, tudo de 50% para cima. E aí depende, lógico, do propósito da pesquisa, vai variar aí, mas no mínimo 50%. Ou seja, explicando de uma outra maneira, 2 a cada 3 homens estão nessa situação. Eu já preguei aqui sobre isso, falando sobre Acã. O povo de Israel foi para a luta, e o Senhor deu uma ordem muito clara. Falou: olha, vocês não vão trazer nada de despojo de guerra para dentro do arraial, nada. E Acã vai lá e ele abraça, irmãos. Ele abraça o ouro, ele abraça a prata, ele abraça aquela bela capa da Babilônia e leva para dentro do arraial. E o que acontece? Logo na sequência, todo Israel perde a batalha mais fácil de todas, a batalha contra Ai. Uma cidade pequenininha. Por quê? Porque o pecado, irmãos, ele enfraquece a gente. E detalhe, a mensagem do Senhor é que ele não apenas enfraquece o indivíduo, mas ele enfraquece todos aqueles que vivem com a pessoa. Acã enfraqueceu a sua esposa, os seus filhos, a sua casa. Acã enfraqueceu a sua nação. Irmãos, o pecado, seja ele qual for, lascívia, imoralidade, seja o que for, ele vai enfraquecer aqueles que vivem conosco. Nosso casamento, os nossos filhos, a nossa igreja. O pecado tem um poder destrutivo que muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Ele tem o poder de destruir profissão, família, casamento, ministérios, sonhos e projetos. Beleza, pastor? Então, o que a gente pode fazer para vencer, para lutar? Primeiro, comecei a falar de sensualidade, né? No início da mensagem. Controle a sua sensualidade. Ai, Jesus, me ajuda. Vocês já ouviram falar do elefante dentro da sala? Já ouviram essa expressão? Quem já ouviu? Levanta a mão. Há um elefante dentro da sala. A maioria não ouviu, né? Então eu vou deixar todo mundo curioso, depois vocês pesquisam na internet o que é o elefante dentro da sala.
jogar lá na internet. Elefante dentro da sala. E você vai entender o porquê dessa expressão. Então, agora eu vou falar sobre o elefante dentro da sala. Eu falei para os irmãos que a sensualidade é essa capacidade de despertar o desejo sexual, na verdade, por outra pessoa, e Deus fez de uma forma que seja pelo quê? Pelo sexo oposto, né? Então, a sequência, né, para o homem, ela é clara, né? Olhou, desejou, pecou, não é verdade? Só que, irmãos, a mulher também comete lascívia. E até agora eu vinha falando só do homem, mas a mulher também comete esse pecado. Pastor, quando que acontece isso? Eu vou dizer, a mulher comete esse pecado quando, através do seu comportamento, das suas atitudes, através da sua roupa, ela tem o desejo de ser desejada. Deixei claro? Quando o seu comportamento, das mais variadas maneiras, sua forma de vestir, a sua forma de falar, ela deseja ser desejada pelos homens, ela está cometendo lascívia. É dessa maneira. Irmãos, se a mulher, ela está se vestindo de uma maneira que ela sabe que vai despertar a cobiça nos homens, ela está cometendo esse pecado. E a mulher sabe, e principalmente a mulher que tem o Espírito Santo dentro dela. Se ela quer ser desejada, há algo de errado. Por quê, irmãos? Porque a mulher, e isso vem da cultura, né? A mulher tem que se sentir interessada, né? Tem que ser atraída pelo seu corpo. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, nos seus princípios, a gente vai ver que a mulher ela tem que ser admirada pela fé, pela sabedoria, pela coragem, pelo temor do Senhor, pela importância que ela dá à sua família, por honrar os seus pais, pelo propósito de vida que ela tem. Romanos, capítulo 6, verso 13, Paulo vai dizer assim, não use seu corpo como instrumento para o pecado, mas como instrumento para a justiça. Irmãos, o corpo da mulher não pode ser instrumento para que o homem venha a pecar. Ah, pastor, o senhor está defendendo o homem? Não, eu estou dizendo que os dois estão pecando. Os dois. E você, mulher, pode ficar livre desse processo. Deixa só para o homem olhar e cobiçar, mas esteja vestida com elegância, com beleza. Não precisa andar igual uma jeca. Não precisa. Mas sai fora dessa, deixa só para o cara isso. Deixa só para ele resolver isso com o Senhor. Ah, pastor, você é radical, né? É xiita. Não, irmãos, é a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças nem ouro. E ele vai continuar o que Paulo está falando aqui. Ah, então a mulher não pode se enfeitar, uma trança, um vestido, uma joia. Não, não é isso. O que Paulo está falando aqui é que na cultura helênica, naquele tempo, essa era a forma que a mulher usava para quê? Para seduzir o homem, para se colocar diante do homem de uma forma provocante, era a forma da época. Mas a palavra é clara, irmãos, é decência, é discrição. Isso que ele vai dizer lá logo depois, para as mulheres que professam que adorar o Senhor. Então tem duas formas de se vestir, ou a mulher vai se vestir de forma sedutora e provocante, ou a mulher vai se vestir com decência e discrição. Ah, pastor, não é bem assim. Queridos, eu respeito, sabe? Eu amo demais essa igreja e respeito a opinião dos irmãos, mas eu não vou mudar a minha, porque se eu mudar a minha, eu vou estar desalinhado com a palavra de Deus. E eu não vou deixar a cultura dizer o que eu devo pensar. Eu não vou deixar os outros dizerem o que eu devo pensar. Eu não vou deixar a sociedade dizer o que eu devo pensar. Eu vou permitir que a palavra de Deus diga o que eu devo pensar e o que eu devo fazer. O vestir, irmãos, quando a gente volta lá na criação, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Cobrir a nudez, cobrir a vergonha.
Então, Adão e Eva lá, quando pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer o aventalzinho lá de folha de figueira, não foi não? Mas quando Deus chegou, o que Deus fez? Olha, isso aí não está legal não. Vocês têm que cobrir melhor. Deixa que eu vou fazer o quê? Uma túnica de pelo de animal. Eu vou vestir vocês melhor. Porque agora o pecado já entrou, já era, já foi embora a inocência, já foi embora a pureza, agora vocês já realmente vão ter que estar vestidos. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4, Paulo vai falar assim: a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Então, aos casados, marido, o seu corpo é da sua esposa. Posso ouvir um amém? Esposa, o seu corpo é do seu... Diante desse preceito, irmãos, para mim é muito difícil entender uma mulher casada que está na rede social seminua. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Muita. O que a gente falou no início? Lembra de limite e lembra de ambiente? Tem um limite. Vai ser para o seu marido. Vai fazer as coisas para ele. A gente não pode falar que a gente não está falando para casar, né? Mas tem tanta coisa bacana que vocês vão fazer dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente protegido que é o casamento. Isso é um desrespeito com o marido. Se expor o corpo de qualquer maneira, porque sabe que o homem é visual e sabe que o homem vai cobiçar assim. E a gente tem que ficar, né, sempre lutando, sempre arrumando estratégia para estar fugindo disso. Passou na timeline, nós, joga isso para cima logo. Sai para lá, Satanás. Não é verdade? Sai coisa do capeta. A minha mente é do Senhor. Ah, não. O problema está no olho de quem vê. Só está no olho de quem vê, sim. Eu acredito. Tá certo. Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vou repetir. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando eu olho para a fachada de uma casa, eu consigo saber muita coisa a respeito do dono daquela casa. Se eu vejo o muro pichado, portão enferrujado, a grama lá nas alturas, tudo sujo. Eu posso, irmãos, dizer, no mínimo, que essa pessoa não é uma pessoa caprichosa. O seu corpo é a casa de Deus. E aí eu pergunto, o que as pessoas pensam a respeito de Deus olhando para o seu corpo? E aí não sou eu que vou responder, é você. Você e Deus. Ah, o que importa é o interior, uma ova. Sabe por quê, irmãos? Porque o exterior nada mais é do que reflexo do interior. É o espelho. O que está aqui fora está refletindo o que está dentro do coração. E a gente não quer estar diante do Senhor para poder perceber isso. Porque se a gente se colocar diante do Senhor, o Espírito Santo vai dizer, isso está errado. Ah, pastor, eu sou jovem. Eu estou começando na caminhada, é compreensível, eu entendo. Então vai buscar mulheres mais maduras que estão na caminhada há muito tempo, que elas vão discipular você, para isso que existe o discipulado. E aqui na igreja está repleto de irmãos que podem fazer isso, discipular dessa maneira. Deixa eu ir para a segunda. Segundo, erradique situações que despertam lascívia, ou seja, seja radical com a lascívia. Jesus fala, se teu olho fizer pecar, o quê? Arranca, não é verdade? Então, assim, nesse ponto aí, quase que eu coloquei, evite, né, situações, mas quando eu coloco a palavra evitar, irmãos, ela não dá o alcance que Jesus quer dizer nessa passagem. Então, o evitar significa diminuir a chance, na verdade, de acontecer. Então, quando eu falo assim, olha, evita os buracos para que você não venha quebrar o carro, não é verdade? Então, a pessoa vai ter atenção ali ao dirigir, mas pode ser que ela, né, por mais que ela seja cuidadosa, né, ela vai cair no buraco. Então, isso é o quê? Isso é evitar. Agora, se eu digo assim, olha, seguinte, a gente não tem dinheiro para consertar o carro. Então, o carro não pode cair em buraco. Então, vai de ônibus. Isso é erradicar. É esse o sentido que o Senhor está dizendo aqui. Então, é zero chance.
Então, se fosse evitar, Jesus poderia falar assim, olha, coloca uma venda, né? Faz aquele piratão no teu olho, não é verdade? Mas só que você, no momento de tentação, pode o quê? Tirar a venda. Então, isso seria evitar. Então, o que Jesus está dizendo, obviamente, né? É bom esclarecer, isso não é no sentido literal, mas figurado. O Senhor está dizendo que, olha, você está em perigo, então arranca pela raiz. Tora pela raiz toda a situação que te leva ao pecado nessa área. É amizade? Cara, tchau. Tchau, vai embora. Não dá para ter. O que é? É a rede social, irmãos? Tora. Conheço tanta gente que não tem rede social, e não estou dizendo que ter rede social é certo ou errado, tá, irmãos? Então, esse não é o objetivo, tá? Eu tenho. E para mim é importante. Mas eu já vi pessoa falar assim, não, Fábio, eu não quero ter porque, cara, eu me conheço, eu vou perder tempo. Eu trabalho muito, eu tenho que dar atenção à minha esposa, ao filho, a várias outras coisas, e eu vou perder tempo, então é melhor não ter. Ele vai desperdiçar o seu tempo, então corta. Netflix, irmãos, cancela. Se é o problema Netflix, cancela esse negócio. Tora. Ah, é o namorado. Cara, se seu namorado não está te conduzindo, né, dentro de um namoro da forma que Deus quer, manda ele também, dá um chute no bumbum dele. Manda ele embora. Os namoros hoje em dia estão tão modernos, né? Às vezes eu pergunto assim, amor, fulano casou? Eu falo assim, não, mas é tranquilo, é viagem, é carro, passeio, sem limite, sem horário. E aí eu falei, cara, o pessoal está casando, mas não está ainda casando, não. Mas sabe, vai. E aí, irmão, é lógico que vai pecar, é lógico. É óbvio, está na cara. Tem dúvida? Então, irmãos, eu não sei qual é a sua realidade, eu sei a minha. Eu sei os mecanismos que eu tenho que fazer, as estratégias que eu tenho que tomar, para não ficar tomando desse jeito na cabeça. Mas você, é Deus que vai dizer a sua. E por último, seja cheio da presença e do conhecimento de Deus. Ontem na oração de sábado às 6 da manhã, eu partilhei essa palavra com os irmãos. Paulo lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 9, ele vai dizer, olha, eu oro para vocês, né, falando para a igreja de Colossos, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, né? E aí eu estava falando que se foi até uma linguagem um pouco hiperbólica, né, de Paulo, ele podia falar assim, o meu desejo é que vocês sejam plenos do conhecimento de Deus, ou que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, mas ele fala, né, ele usa os dois termos, sejam cheios do pleno conhecimento. O que Paulo está falando isso? Paulo está dizendo isso porque ele sabe da importância que é a gente conhecer o Senhor. Porque, irmão, se a gente não tiver comunhão com o Senhor, nossa vida não progride. Não adianta a gente achar que a gente vai, apenas no domingo, de manhã e à noite, sentar aqui, louvar, abrir a palavra e Deus vai nos fortalecer ao ponto da gente resistir a esses tipos de tentação. Não vai. É caminhada diária com o Senhor. Vocês perceberam que a série é isso que a gente está falando? Na realidade, a gente está falando de tudo que pode apagar a fé de dentro do seu coração. É impaciência, orgulho, é cobiça, abatimento, ansiedade, amargura, é tudo isso. Tudo que pode comprometer a sua fé. E você precisa ter comunhão com o Senhor. E por isso que culto após culto, a gente está dizendo, né? Reunião de oração após reunião. Busque o Senhor. Pastor, não tenho vontade, mas vai sem vontade mesmo. Tem disciplina para isso. O profeta Osés vai falar lá para o povo no Antigo Testamento, olha, conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Isso é vital para a nossa vida. E quando a gente vai conhecendo o Senhor, irmãos, a gente vai vendo, a gente vai se aproximando da luz, né, da beleza do Senhor, a gente vai vendo a bondade dele, a gente vai percebendo por contraste o quanto a gente é mau. Eu sou um cara bacana, eu sustento a minha casa, eu pago uma boa escola para os meus filhos, eu pago os meus impostos, nada. A gente é miserável, depravado, é isso, irmãos. Não tem salvação para a gente fora, longe do Senhor. Não tem. A gente precisa se aproximar de Deus, irmãos. Não dá mais para a gente negligenciar isso. O inferno vai se levantar cada vez com mais força sobre a nossa vida. E se a gente não estiver diante do Senhor, a gente não vai resistir.
Se a gente não for aquela casa que é construída sobre a rocha, que tem um firme alicerce, vai vir a tempestade, a enchente, a ventania e vai destruir a nossa casa. Esteja diante do Senhor, cultive uma vida de comunhão com o teu Pai em nome de Jesus. Ah, pastor, eu não consigo, tá? Como é que está a tua leitura da palavra? Ah, pastor, eu não consigo. Quanto tempo você está dedicando à oração? Não vai conseguir. Não vai conseguir só entrando aqui aos domingos. Se não tiver comunhão diária com o Senhor, não vai conseguir vencer. Coloque-se em pé em nome de Jesus no seu lugar. Deus nos chama ao arrependimento, irmãos. Em todas as áreas da nossa vida. A gente falou de lascívia, mas pode ser que o Espírito Santo esteja comunicando ao teu coração outras coisas. Não sei o que é, mas eu sei de uma coisa, precisa de arrependimento. Irmãos, eu sou tão feliz com essa igreja, porque é tão maravilhoso, irmãos, a gente vê que a gente é tão amado pela igreja, a gente ama também a igreja de uma forma tão maravilhosa, mas a gente não deixa de pregar o que a palavra de Deus manda a gente pregar. Não é fácil, mas a gente não se omite. Há quem queira buscar o caminho da porta larga, irmãos. Está à vontade para cada um tem sua liberdade. Tem gente que vai se alimentar só de David Leonardo, mas o Senhor quer tirar a gente da nossa zona de conforto. O Senhor quer nos trazer para perto, irmãos. Provérbios fala que até o ímpio tem um propósito na nossa vida. Tudo o Senhor vai se utilizar para nos trazer para perto. Essa pandemia o Senhor fez isso. Ah, pastor, está dizendo que é juízo de Deus? Não estou falando isso. Mas Deus vai se aproveitar de todas as situações que nos cercam para nos trazer para perto dEle, para debaixo dos seus braços. E Ele está vendo, irmãos, quanto a igreja, principalmente a igreja no Ocidente, está suja. E o Senhor, Ele veio buscar, e Ele morreu, melhor dizendo, derramou o seu sangue para purificar a igreja, para dar vestes novas, vestes de decência, vestes brancas, que representam a pureza. Nosso Senhor vai dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A gente precisa ensinar aos nossos adolescentes a ter o coração puro. A dizer para eles que o namoro tem o seu momento certo de acontecer. Ensinar para eles os limites do namoro. Qual o propósito do namoro segundo a vontade de Deus. A gente não pode deixar essa pandemia, irmãos, passar do jeito que passou pela nossa vida, e glória a Deus ela está acabando, mas a gente não pode permanecer da mesma maneira. Não dá. O Senhor Ele quer mais de nós. E Ele sabe que a gente pode dar, sabe por quê? Porque Ele está habitando dentro de você. O Senhor não está mandando você fazer algo que Ele mesmo não te capacite para fazer. Entende, irmãos? Como isso é maravilhoso. Ele não está dizendo assim, olha, vai, resiste, segura o teu olhar, segura a tua cobiça, segura a tua lascívia, mas dá teu jeito. Não, o Senhor não está falando isso, o Senhor está falando, eu estou contigo, e eu venci, e eu dentro de você, você pode vencer comigo, eu estou caminhando do teu lado, eu estou pulsando dentro do teu coração, enxerga isso. Isaías no capítulo de número 6, ele vai falar assim, ai de mim, ele tem uma revelação do Senhor, ele diz, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e eu comentava a respeito disso. Isaías disse, ai de mim, estou perdido. Não, negativo. Isaías gritou, ai de mim, estou perdido. Irmãos, esse deve ser o grito da nossa alma.
o grito de uma alma que percebe que está muito aquém daquilo que Deus nos chamou para ser. O grito de uma alma que se sente desesperado quando percebe que está diante de um Deus que é puro, que é santo, que é totalmente sem pecado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a minha face buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado, eu sararei a sua terra. Em nome de Jesus, nesse momento, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Diante da Tua palavra, o Senhor expôs a nossa situação. Mas a gente também sabe que pelo Teu amor, o Senhor não quer que a gente permaneça dessa maneira, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça, Senhor. Eu peço a Tua graça, Pai, eu peço o derramar do Teu Espírito sobre o Teu povo nesse momento. Pai, essa é a Tua igreja. É a igreja que o Senhor ama. É a igreja que o Senhor se entregou por ela, Pai. Para santificá-la. Para purificá-la. Para tê-la nos seus braços sem mancha, sem máculas, sem ruga, mas santa e inculpável, como diz a Tua palavra. E foi o Senhor que nos purificou, Pai. Então eu peço em nome de Jesus, continua a santificar a nossa vida, Pai. Porque nós precisamos ser santos, Pai. Porque esse é o Teu caráter. A Tua palavra não diz que Deus é amor, amor e amor. Mas a Tua palavra diz claramente que o Senhor é santo, santo e santo é o Senhor, Pai. E diante do Senhor, Pai, nós tomamos conhecimento da nossa sujeira, Pai, da nossa perversão, do nosso pecado, Pai. E agora nós queremos nos humilhar, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor e clamar pela Tua misericórdia, Pai, e clamar pelo Teu perdão, e dizer: Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda a ser melhor, nos ajuda a caminhar da maneira que o Senhor deseja, nos ajuda a resistir a Satanás e a todos os seus ataques, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Precisamos do Senhor. Sem a Tua ajuda nós não vamos conseguir, Pai. É óbvio que nós vamos sucumbir se o Senhor não estiver conosco, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai. Fortalece, limpa, Pai, purifica, em nome de Jesus. Tendo aqui homens e mulheres, ó Pai amado, nessa situação, enfrentando essa luta, dê força, Pai. Dê coragem, dê ousadia, Pai, de caminhar e de resistir, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor quer a sua igreja santa, Pai, santa e pura. O Senhor não quer a sua igreja enfraquecida, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia, no nome santo de Jesus, no nome daquele que derramou sangue que é capaz de nos purificar de todo pecado, de toda impureza e de toda imundícia. E nós, como igreja do Senhor, dizemos amém e amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.